Nós vivemos em um país laico. Nós vivemos em uma sociedade livre. E você tem a liberdade de acreditar no que você quiser. Você tem a liberdade de seguir a religião que você quiser. Mas nós aqui do canal A Lâmpada para os Meus Pés, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós acreditamos na veracidade da Bíblia não apenas porque sentimos em nosso coração. Na realidade, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus porque os acontecimentos descritos nela testificam esta veracidade. Esses acontecimentos, eles são verificáveis e todos aqueles que buscarem, que se esmerarem neste conhecimento, vão ter esse entendimento e vão saber que a Bíblia é a verdade e é a palavra de Deus. E por que eu estou falando a respeito da veracidade da Bíblia? É porque há mais ou menos um ano atrás eu fiz um vídeo falando a respeito de consulta a cartomantes. E naquele vídeo eu falo sobre o que a Bíblia diz a respeito de consultar cartomantes, ler cartas ou consultar pessoas mortas. Essa é uma prática maligna e a palavra de Deus diz que aqueles que continuarem com essa prática vão passar a eternidade em um lugar de tormento eterno. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Consultar cartomantes, participar de práticas religiosas que contrariam a palavra de Deus, pode te levar para um lugar muito ruim. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu não tenho a intenção de te prender neste vídeo ou de ganhar a sua atenção. Eu também não tenho a pretensão de ter muitos inscritos no canal. O que eu estou fazendo aqui é anunciar a palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos anunciar a verdade das Sagradas Escrituras. Por isso eu sugiro que você pegue uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia na mão, baixa aí no seu celular e acompanhe comigo. Porque tudo que eu vou falar neste vídeo de hoje está escrito na palavra de Deus. Como eu falei no início do vídeo, consultar cartomantes desagrada a Deus. A própria palavra chama isso de abominação aos olhos do Senhor. Vai lá comigo em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, o quinto livro da Bíblia. Vamos ler os versículos 10. Vamos ler dos versículos 10 a 12, que diz assim: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Esse é um texto da Antiga Aliança e aqui está falando da lei de Moisés. Deus entrega a palavra de Deus primeiramente a Moisés. E o texto é muito forte porque ele não está falando que somente a prática é a abominação ao Senhor, mas todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Todo aquele que consulta mortos, todos aqueles que são prognosticador ou são agoureiro, aqueles que fazem trabalhos para saber o futuro, estes são abominação diante do Senhor. Nós vemos aqui que há mais de 3.000 anos atrás, Deus já estava falando para o povo dele: vocês não têm que ficar consultando agoureiros, pessoas que vão mostrar o futuro, vocês não podem ficar consultando os mortos. Só que se você reparar, lá no Jardim do Éden, antes de Eva comer do fruto proibido e desobedecer a Deus, a serpente fala para ela o seguinte: olha, não é bem assim, será que é assim mesmo que Deus falou? Na realidade, vocês não vão morrer quando comer do fruto proibido. Deus sabe que se você comer deste fruto, vocês se tornarão como Deus, conhecedor do bem e do mal. E esse é um problema que vem lá do Jardim do Éden. O ser humano sempre quis ser onisciente. O ser humano sempre quis saber o futuro. A serpente fala para Eva: Eva, se você comer deste fruto, você será conhecedora do bem e do mal. Você será como Deus.
E essa relação de fazer consulta a mortos, de consultar cartomantes, é cometer o mesmo pecado que Adão e Eva cometeram lá no início. Por quê? Porque o único que pode e que deve saber o futuro é o nosso Deus. Nós devemos entregar o nosso hoje e o nosso amanhã nas mãos do Senhor. Então, todas as vezes que você estiver na prática de consultas que desagradam a Deus, você estará cometendo uma abominação e estará replicando o pecado de Adão e Eva. E para muitas pessoas, falar que a consulta a cartomantes desagrada a Deus não é o suficiente. Elas querem saber o oculto, tendo um entendimento que existem espíritos de pessoas mortas que revelam o futuro e revelam vidas de outras pessoas. Mas olha só o que a Bíblia diz a respeito daqueles que estão mortos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 e 5 diz assim: para aquele que está entre os vivos, a esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Olha só, um cãozinho vivo, um inocente cãozinho, ele vale muito mais do que um leão, um animal robusto, morto. Ou seja, enquanto há vida, há esperança. Morreu, não tem mais esperança. Mas olha só o que diz o versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ou seja, esta palavra ela está em acordo com Lucas capítulo 16. Por quê? Porque ali Jesus fala a respeito daqueles que estão mortos. Aqueles que estão mortos não podem influenciar o mundo dos vivos. E talvez esse seja o momento de você dar uma risadinha e dizer: ah, irmão Paulo, mas espera aí. Os espíritos de pessoas mortas me revelam sim, porque eu já fui em uma consulta de um cartomante e aquela pessoa ali foi usada para me falar coisas que ninguém sabia. Somente eu e Deus sabia. E o espírito lá do cartomante, ou da consulta que eu fiz, me revelou. E de fato, você pode receber revelações. Eu não estou dizendo que aquele cartomante ou aquela consulta espírita foi toda mentirosa. Só que o grande problema é que existem apenas duas fontes de revelações. A primeira fonte é a fonte do nosso Deus. Deus ele pode usar pessoas para te revelar algo. Só que quando Deus ele quer falar com você, ele envia até você os seus servos. Ele usa a palavra, ele usa um vídeo como esse para falar com você. Agora, a outra via de revelação são espíritos malignos que são usados por pessoas que às vezes até bem intencionadas, mas aquela prática ela abre ali uma brecha na vida espiritual daquela pessoa. E tanto aquele que pratica a cartomância, né, a consulta aos mortos, tanto aquele que faz a consulta como aquele que recebe a consulta, estão abrindo brechas espirituais para receber revelações de espíritos malignos. Vai lá comigo em 1 Pedro, capítulo 5, vamos ler o versículo 8 que diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para devorar. Então, quando você sentou naquela consulta e aquele espírito começou a falar coisas da sua vida que somente você sabia, não foi uma revelação de Deus e nem o espírito de uma pessoa morta. Na verdade, você recebeu uma informação e uma revelação de um espírito maligno que está te seguindo todos os dias. Efésios capítulo 6 vai relatar ali a respeito da batalha espiritual. Existem espíritos malignos e anjos ao redor de nós em uma batalha espiritual constante. Quando você está em uma prática que Deus chama de abominação, fazendo ali a sua consulta, você está com uma brecha espiritual e essa brecha permite que o espírito maligno te revele coisas que está acontecendo na sua vida. Então, você recebeu aquela revelação que está acontecendo com você, por quê? Porque tem um espírito maligno que está te acompanhando todos os dias. E mesmo se a pessoa que te atendeu for uma pessoa amorosa, for uma pessoa bem intencionada, ela tem sim uma brecha espiritual na vida dela para ser usada
por um espírito maligno. E o curioso disso é que nós vemos um exemplo na própria palavra de Deus de uma pessoa bem intencionada tentando influenciar o próprio Jesus. Uma pessoa bem intencionada que foi inspirada por um espírito maligno tentando desviar Jesus do caminho que ele tinha que seguir. Olha só o que diz Mateus capítulo 16, vamos ler apenas os versículos 22 e 23, que diz assim: E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Olha só, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Primeira coisa, Jesus estava indo para a crucificação e ele estava falando para os discípulos: queridos, eu preciso ir para a cruz, eu preciso morrer pelo pecado de vocês. E Pedro, de uma forma amorosa, disse para Jesus: não, Senhor, não vai para a cruz, o Senhor precisa ter compaixão de ti mesmo. Olha que amoroso, Pedro estava preocupado com a integridade física do próprio Jesus. Seria essa ou não uma boa intenção? E Jesus responde aquela compaixão, entre aspas, com arreda-te, Satanás. Mas espera aí, não era Satanás, era Pedro, um homem bem intencionado. Sim, um homem bem intencionado, inspirado por um espírito maligno. E o final do versículo, ele fala assim: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. E aqui nós vemos claramente que Jesus ele fala: você cogita das coisas do homem. Ou seja, o espírito maligno ele vai usar situações das nossas vidas, situações humanas, situações de paixão, situações amorosas. Por quê? Porque ele vai nos inspirar para olhar somente para as coisas dessa terra. Ele não cogita das coisas de Deus, ele não cogitou das coisas de Deus, ele cogitou das coisas humanas. Ou seja, Pedro, um homem bem intencionado, foi inspirado por um espírito maligno para desviar o próprio Jesus do caminho certo. Então, queridos, esses aqui são alguns exemplos que nos mostram que consultar a mortos, ir a cartomantes, pode te levar para um lugar muito pior. Lá em Apocalipse vai registrar Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 18, Apocalipse capítulo 20, dos versículos 7 até o versículo 15, vai relatar ali o final dos tempos. E para resumir, para este vídeo não ficar maior, todos aqueles que praticam aquilo que desagradam a Deus passarão a eternidade em um lugar de tormento. Então você precisa acreditar nesta palavra e abandonar esta prática de consulta a mortos, de cartomantes. E é claro que neste vídeo eu não quero desrespeitar ninguém, como eu falei, você tem a liberdade de acreditar no que você quiser. Mas a palavra de Deus relata que o final dos tempos está muito próximo. É só você olhar para o mundo. E se você continuar sendo seduzido nesta prática, você estará caminhando para um caminho de morte eterna. Se até aqui, neste vídeo, você era uma pessoa que praticava ou fazia muitas consultas, eu te convido a fazer uma oração agora, pedindo perdão a Deus. E falando para Jesus: Senhor, perdoa os meus pecados e vem habitar em meu coração. Se você se arrepender de fato e não fazer mais essas práticas, saiba que Deus ele vai te perdoar. E você estará no caminho de Jesus, que é o caminho da vida eterna. Bom, o vídeo ficou longo, mas as palavras eram necessárias. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo no próximo vídeo.